Hoje no canal Joga Simples trago dois assuntos muito falados anteriormente. A poeira já baixou e eu aproveitei este momento mais calmo para dar a minha opinião sobre duas matérias importantes no que diz respeito ao Benfica. Primeiro, a vinda de Jorge Jesus e depois o caso Cavani. Portanto, dois assuntos que eu vou trazer aqui dando a minha opinião. Mas não se esqueçam de adicionar o meu Instagram. É muito importante vocês adicionarem o meu Instagram, que é a partir dessa ferramenta que vocês têm depois toda a informação sobre aquilo que eu faço em stream, mais à noite, e também sobre os vídeos que eu vou publicando aqui no canal Joga Simples. Dois assuntos que eu vou dar a minha opinião, não só financeiramente como desportivamente, mas também através de comportamentos sociais. Estamos a falar na relação entre Luís Filipe Vieira e o próprio Jorge Jesus, mas antes disso eu gostava de criar aqui uma ideologia que eu sigo muito no futebol, até porque o futebol tem opiniões muito distintas e depois nunca podemos chegar a um consenso e tornando essa tal toxicidade que se fala hoje em dia. Eu vejo muito também na vida dois caminhos. Há dois caminhos, um é o meu e o outro é o teu. E cada um de nós tem direito à sua opinião. E através da argumentação, através dos comentários e através do debate, nós podemos chegar a um ponto em que as nossas opiniões podem se cruzar e depois nós podemos chegar a um consenso. Ou seja, através do debate, da discussão saudável sobre opiniões, os nossos caminhos podem se cruzar em termos de argumentação e chegarmos a um consenso. Quando a nossa opinião não vai ao encontro da vossa, não há nenhum consenso, há uma linha que separa as opiniões e essa linha é a linha do respeito. Se tu não concordas comigo, não passes essa linha, e se eu não concordo contigo, também eu não vou passar essa linha do respeito. E se toda a gente seguir o seu caminho, nunca faltando ao respeito, o futebol torna-se muito mais saudável em termos de discussão, partilha de conhecimento, partilha de opiniões e depois duas saídas. Ou nós cruzamos a nossa opinião e chegamos ao consenso em que a partilha de ideias vai por esse caminho, ou então, se não concordas comigo, segue o teu caminho, nunca passes essa linha do respeito. Até porque eu tenho a minha opinião, tu tens a tua, toda a gente tem o direito à opinião, mas principalmente essa linha do respeito tem que ser muito, muito bem respeitada. Falando nos dois casos, primeiro caso, o treinador Jorge Jesus. Vou primeiro explicar que eu tenho aqui um sentimento agridoce, portanto o agri vem dos comportamentos sociais entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus. O doce, vou falar sobre desportivamente o que é que JJ pode dar a este Benfica. Não gostei principalmente de Luís Filipe Vieira, aquilo que ele disse há 5 anos atrás, porque ele tinha referido que Jorge Jesus não era o treinador do seu projeto, Jorge Jesus não era o treinador que vai ao encontro daquilo que é a formação, a escola do Seixal, e por isso JJ, quando saiu do Benfica, ficou claramente dito, exemplificado que não era treinador para a estrutura. Depois o Benfica ainda pediu uma indemnização de 14 milhões ao técnico português, aquele roubo do computador que desapareceu, que tinha informação muito, muito confidencial do Benfica, com base de dados de jogadores, e depois JJ diz que o corpo saiu, mas o cérebro ficou no Benfica. E então cortou-se aí uma relação, abriu-se muitas brechas e por isso JJ seguiu o caminho dele e o Benfica, com o seu presidente, também foi seguindo o caminho dele. Passados 5 anos, e hoje no futebol o que é verdade amanhã é mentira, no futebol passamos do 8 ao 80 e por isso não há muita coerência no que diz respeito à gestão mais propriamente no futebol e seus comportamentos mentais, psicológicos. 5 anos depois, parece que JJ já é o treinador
de Luís Filipe Vieira, à qual eu não concordo e espero as explicações por parte do Benfica e de Luís Filipe Vieira na apresentação do técnico, que é já na próxima segunda-feira, e quero perceber o contexto que foi feito esse convite no que diz respeito a estes comportamentos sociais entre duas pessoas. E isto é um sentimento agri, porque não vi com grandes olhos este regresso no que diz respeito a esta faceta comportamental entre duas pessoas. Luís Filipe Vieira vai ter agora as eleições em outubro e parece-me que este é um trunfo para o presidente do Benfica, mas eu olho para Jorge Jesus como o treinador do Benfica e não o treinador de Luís Filipe Vieira. Portanto, é mesmo um sentimento agri. Tudo o que foi dito no passado, hoje as coisas são completamente diferentes, e se o projeto de Luís Filipe Vieira é o Seixal, capitalizar os seus ativos para fazer vendas, porque Portugal é um país de exportação de jogadores e não de importação, e por isso quero ver até que ponto, qual é o contexto desta decisão de Luís Filipe Vieira. Será que ele vai mudar o seu projeto? Vai deixar de apostar na formação no Seixal? Será que ele vai deixar de apostar na capitalização dos seus ativos, que eu vou já falar o caso Cavani? Vai nesse sentido. O que é que se está a passar no Benfica? O porquê da vinda de JJ, quando a estrutura do Benfica ou o Luís Filipe Vieira não vê com bons olhos um treinador que só quer jogadores formados, com um grau de maturação elevada e que desportivamente dê mais do que financeiramente. Até porque o projeto do presidente do Benfica é certamente, ou era certamente, o projeto Seixal. O doce, passamos do agridoce, do agri para o doce. Não há dúvida, daquilo que foi feito a época passada, Jorge Jesus é, no momento, o melhor treinador português. No momento, porque nós vivemos o futebol no momento, um futebol que está sempre a ser transformado ano a ano, e no momento, para mim, Jorge Jesus é o melhor treinador português. Vem para um campeonato que ele percebe a sua história, tem um conhecimento total daquilo que é a Liga NOS, das equipas, dos jogadores, da forma de jogar, e principalmente é um treinador muito exigente consigo próprio, e as equipas em que Jorge Jesus pega, há sim uma identidade muito fincada, muito agressiva, à procura do golo e sempre com o resultado na cabeça, na vitória de Jorge Jesus. Portanto, desportivamente, acho que é o melhor treinador para esta fase do Benfica, que vai começar do zero, até porque o Benfica não foi campeão, e acho que sim, a parte mais doce é a vinda de JJ para o Benfica. Claramente, desportivamente, é uma aposta muito acertada. Temos aqui dois pesos em cima de uma balança. A vinda de JJ em relação aos comportamentos mais psicológicos, sociais, entre duas pessoas que no passado abriram muitas brechas e que no presente parece que está tudo sanado, mas resta agora esperar para ver qual é então o projeto de Luís Filipe Vieira para este Benfica, com eleições já em outubro. Portanto, na minha opinião, desportivamente, um trunfo, uma boa carta, uma boa aposta de Jorge Jesus. Sobre o projeto, o clube e o futuro do clube, eu não sei como é que Luís Filipe Vieira vai explicar aos sócios o seu projeto face à contratação de Jorge Jesus. Passando para o segundo tema, eu quis trazer dois temas no mesmo vídeo, porque eu já estou um pouco atrasado daquilo que se fala no momento para aquilo que eu estou a falar no meu canal. Amanhã vai sair um vídeo sobre a dança dos treinadores na Liga NOS, e por isso nesse vídeo vamos ter vários assuntos, vários treinadores, para depois conseguirmos avançar no conteúdo aqui no canal Joga Simples. O segundo assunto é claramente Cavani, ou seja, Cavani fala-se muito na sua vinda para o Benfica, e também as minhas perguntas, as minhas interrogações vai para o projeto Luís Filipe Vieira. Até porque, na minha opinião, Cavani seria um péssimo negócio para o Benfica, muito mau o negócio para o Benfica. Sou totalmente contra a vinda de Cavani.
até porque é um jogador com 33 anos, é um jogador que em termos financeiros é um rombo para as contas do Benfica, é um jogador que, imaginem, se ele vier a ganhar, e as contas são muito simples, vamos hipoteticamente procurar um valor, 8 milhões por ano em relação a Cavani. Estamos a falar de 8 milhões net, líquidos, portanto, o Benfica vai ter que gastar mais dinheiro por causa dos encargos fiscais, segurança social, seguro do jogador, mas vamos imaginar que apenas 8 milhões líquidos net para Cavani. Se ele fizer um contrato de 3 anos, estamos a perspectivar 24 milhões por ano. Não há transferência, mas temos um salário anual de 24 milhões net final de contrato de 3 anos. Cavani tem 33 anos. Antes de finalizar o seu contrato, ou seja, não vamos deixar que o contrato vá até ao fim, que são os 3 anos, e eu esperava que Cavani com 35 anos, mais 2 anos, Cavani pudesse valer mais do que 24 milhões. E isso não acontece. Ou seja, um investidor que vai investir num ativo, e eu quero gastar o dinheiro, eu quero pagar os 24 milhões e como investidor eu quero reaver esse dinheiro e ir buscar o profit. Por isso é que um bom investidor procura sempre o profit. Portanto, financeiramente para o Benfica é um rombo, não vai ao encontro daquilo que é os objetivos e a ideia do projeto de Luís Filipe Vieira, e eu preferia aumentar o risco e ir buscar um jogador de 24 anos, de 25, caso de Cebolinha, do Everton, do Grêmio. Cebolinha tem 25 anos ou 24, aí o risco é maior, porque ele não tem o grau de maturação, principalmente no jogo europeu, mas vamos arriscar, até porque Cebolinha pode dar ao Benfica não só desportivamente aquilo que o Benfica precisa, como depois seria muito mais rentabilizado financeiramente para o clube. Poderia buscá-lo num montante de 20 milhões numa contratação, mais 20 milhões de ordenados, totalizamos, por exemplo, 40 milhões, certamente Cebolinha com 25 anos, a ir para o estrangeiro, iria valer muito mais do que 40 milhões e o Benfica depois conseguia pegar nesse ativo que desportivamente pode dar muito ao Benfica e depois financeiramente ser um ativo que dê aquele retorno que o Benfica precisa. Até porque o Benfica, como o Porto, como o Sporting, todos os clubes da Liga NOS são clubes de exportar jogadores e não de importar jogadores. Nesse sentido, o dinheiro que se fala por um jogador de 33 anos, jogador que no Paris Saint-Germain nas últimas épocas já não foi o mesmo Cavani, e nós portugueses temos a mania, a ideia de que tudo aquilo que foi feito no passado vamos transportar para o presente, o momento. Não pode ser. Todo o treinador que conquista no passado, nós aplaudimos, nós damos os parabéns, mas temos que avaliar o momento, porque um treinador não pode ser eterno, não pode virar um treinador eterno, porque nós temos que ver o presente. E aquele jogador que no passado deu muito ao futebol mundial, nós também, como adeptos do desporto, aplaudimos, agradecemos, mas não vamos pegar nessa imagem do passado e transportar para o presente. Isso não existe em lado nenhum. Há casos em que vocês podem ir lá fora buscar, por exemplo, Ibrahimovic, que aos 40 anos ou aos 39 faz desportivamente muita coisa, mas estamos a falar de campeonatos diferentes, de equipas diferentes, com poderes financeiros diferentes. Não podemos estar a comparar essas situações, até porque Portugal é sim um país pequeno, pobre, sem dinheiro, e por isso nós estamos sempre à procura de desportivamente o jogador dá aquilo que o clube precisa para depois ser rentabilizado. E não estou a falar só no exemplo de Cavani, porque eu peguei neste exemplo de Cavani, nós temos que perceber o contexto de como é que esse jogador vem para Portugal. Fala-se no Hulk, com 34 anos, o Hulk também em janeiro vai ser do clube, já disse que não vai renovar com o clube chinês. E em que condições é que o Hulk vem para o Futebol Clube do Porto? Vem ganhar 30 milhões num contrato de 3 anos? Vem ganhar 25 milhões num contrato de 2 anos? Isso, o Futebol Clube do Porto, que há pouco tempo estava no fair play financeiro, não sei se já saiu,
Isso é que temos que contabilizar e procurar um contexto para perceber se esse jogador, para o objetivo desse clube, vai dar aquilo que os seus administradores procuram. Portanto, Cavani, na minha opinião, é um péssimo negócio para o Benfica e por isso a minha opinião está dada. Não só o regresso de JJ, não só a opinião sobre Cavani, e esperem por amanhã, porque amanhã vamos ter a dança de treinadores na nossa Primeira Liga Portuguesa.